Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de los pronombres personales, formalidades, saludos y despedidas en la lengua española. En la última clase hemos hablado acerca de los dígrafos y pronunciación 1, pero ahora vamos a trabajar las partes de formalidades y cómo saludar a alguien. Maravilha, pessoal! Na nossa última aula, nós trabalhamos os recursos básicos, né, de formações de sons, em especial os dígrafos, e hoje nós falaremos sobre saudações despedidas, tá certo? Em língua espanhola, ou seja, aqueles recursos básicos de como chegar e iniciar um diálogo com alguém. Por exemplo, Hola, que tal? Como estás? Buenos dias. Tá certo, pessoal? Porém, antes de falarmos das saudações e despedidas, temos que falar dos pronomes pessoais. E dessa forma, turma, os pronomes pessoais em espanhol, eles se comportam em primeira, segunda e terceira pessoa. E sobre o seu número, ele apresenta singular, quando é unitário, e plural, quando é mais de um. Dessa forma, a primeira pessoa do singular em espanhol vai ser o yo. Olha como eu falei, yo. Ou eu poderia falar yo. Ou eu poderia falar yo, como é falado na Argentina. Porque, pessoal, nós trabalhamos na nossa aula de alfabeto, que foi a nossa aula número 1, e essa letra ela tinha variações a depender da sua região. Então, se você não assistiu o vídeo 1, eu indico que você retorne e assista, tá certo? Pessoal, sobre a segunda pessoa do singular, nós temos o tu. Porém, esse tu, ele tem acento, pessoal, porque simplesmente existe na língua espanhola um tu sem acento. E esse tu sem acento é um pronome possessivo, que significa teu, tua. Nesse caso, com acento, é um pronome pessoal, que significa o tu mesmo do português. Terceira pessoa, ele, ella, usted. Olha bem, ele. Pessoal, este ele aqui tem acento, porque simplesmente quando nós temos a língua espanhola um ele sem acento, isso indica que ele é um artículo, que seria um artigo, que seria a representação do o, tá bom? Na língua portuguesa. Porém, com acento, ele significa ele, terceira pessoa do singular. Ella significa ela. E usted, pessoal. Usted, olha bem, é um pronome de terceira pessoa, tá certo, pessoal? Então, não confundam em falar Fabrício, usted é segunda pessoa. Não, usted é terceira pessoa. Porque simplesmente na acomodação verbal, ele vai somente tolerar verbos em terceira pessoa. Por exemplo, se eu falasse assim, ó. Ele, se eu falasse assim, ó. Yo como, tu comes, usted come. Só aceita verbos, pessoal, na sua colocação em terceira pessoa. E por esse motivo, usted é classificado como um pronome pessoal de formalidade da terceira pessoa do singular. E quando eu falo de formalidade é porque na língua portuguesa ele seria o mais próximo do que nós poderíamos traduzir de maneira grosseira como o senhor ou a senhora. Tá certo, pessoal? Então, usted é uma terceira pessoa utilizada de maneira mais formal. Em um evento, em um casamento específico, uma igreja, uma pessoa mais velha, um militar paisano que tem maioridade, e daí você vai. Agora, falando de plural, nós temos, em primeira pessoa do plural, nosotros, que seria utilizado de maneira masculina. Vamos supor que em uma sala eu tenho 90 mulheres e tenho um homem. E eu quero saudar a todos. Então eu utilizaria nosotros, tá certo? Porém, se nessa sala só tivesse mulheres, eu utilizaria nosotras. Tá bom, pessoal? E se tivesse só homens, eu utilizaria nosotros também. Dessa forma, esses pronomes, eles são pronomes meio machistas, né? Da mesma forma que a língua portuguesa. Não convém que eu faça essa discussão sobre machismo aqui para vocês. Eu teria que me informar muito sobre isso. Vosotros.
Segunda pessoa do plural. E é utilizado da mesma forma, tá bom? Vosotros para os cavalheiros e vosotras somente para as damas. Terceira pessoa, pessoal, do plural. Ellos. Ellos. Tá certo? Eu coloquei esse as aqui na frente porque eu poderia falar ellas, caso eu estivesse falando das damas. Então, ellos, eles, ellas, elas. E ustedes, utilizado também em terceira pessoa do plural, como pronome de formalidade. Eu irei atribuir mais respeito, mais valor a quem eu estiver falando. Tá certo, pessoal? Então, esses são os pronomes pessoais em língua espanhola. Eu devo ter muito cuidado na sua utilização no seu emprego. Porém, quando nós falamos, sobre saludos, saludar a alguém, seria de saudar alguém de maneira inicial. E para utilizar essas saudações em língua espanhola, pessoal, eu posso utilizar o mais informal de todos, e eu também diria que seria o principal, que vai ser o hola. Hola, lembra que a letra A não tem som e que o O é fechado. Então, hola, não é olá, é hola, tá bom? E seria uma espécie de oi do nosso português. E a depender, do período que esteja manhã, tarde ou noite, eu posso utilizar buenos dias, não é buenos dias, é dias. Estudamos na nossa aula de alfabeto que o D com I e o D com E tem uma pronúncia forte, como se fosse aquele DI de Pernambuco, daquele povo retado de Pernambuco, que tem uma pronúncia linda e forte. Buenos dias, tá certo? Buenas tardes, buenas noches. Eu poderia falar hola, buenos dias, hola, buenas tardes, hola, buenas noches. Ou somente falar buenos dias e todo mundo iria entender como uma saudação também. Por exemplo, se você fala hola, buenos dias, a pessoa poderia responder que tengas tú, buenos dias, que tengas tú, buenas tardes, que tengas tú, buenas noches. Porém, respeitando aquele princípio da formação verbal, eu poderia falar que tenga buenos dias. Quando eu falar que tenga, eu estou fazendo referência a esse usted aqui. A gente vai estudar formações verbais e vocês irão ver que simplesmente eu irei acrescentar somente uma vogal, tá certo? Quando estiver falando de verbos em terceira pessoa. Então, que tenga, tá certo, pessoal? Que tenga buenos dias, que tenga buenas tardes, que tenga buenas noches. Simplesmente vou fazer esse emprego na língua espanhola. Ou eu poderia falar, que gosto de verte, que seria que prazer em ver você. Ou que gosto de verlo, que também significa a mesma coisa, porém de maneira mais informal. Que gosto de ver o senhor, a senhora, vossa excelência. Tá certo? Ou então poderia falar, tanto sempre sem verte, tanto tempo sem verte, perdão, pessoal, que seria tanto tempo sem te ver. Se eu quisesse perguntar sobre o bem-estar de alguém, ou seja, como alguém está em espanhol, eu falaria, como estás? Quando eu falar como estás, estou fazendo referência a tu. Então ficaria de maneira informal. Mas se eu adicionar somente a vogal, como ficaria? Como está usted? De maneira altamente formal. Tá certo, pessoal? Então, eu digo para o pessoal que está começando sempre utilizar esses três aqui, ó. Ou como estás, ou como está usted. Ou que tal, que também significa a mesma coisa. Mas é uma maneira altamente informal, tá certo? Ele é sinônimo do como estás. Como has estado? Como estão? Se quiser se perguntar em plural, tá? Aqui se quiser se perguntar em um tempo passado. E aqui, como te va? De maneira altamente formal. E teria mais ou menos um e aí, Simplesmente teria que conhecer essa pessoa. E no momento que eu fosse responder, eu poderia falar estou ou voy, que seria estou ou vou. Eu indico sempre que utilize o estou. Estoy bien, muy bien, mal, fatal, regular, e daí você vai. Se eu quisesse perguntar o que uma pessoa fez ultimamente, nos últimos tempos, eu perguntaria: que has hecho ultimamente? Ou
Que hay de nuevo? Aí dessa forma eu teria que conhecer a pessoa. Que me cuentas? Né? Simplesmente, o que tem de novidade aí nesse negócio? Seria mais ou menos isso. E simplesmente se eu quero saudar uma pessoa, né? Se ela simplesmente passou em uma prova, casou, algo do tipo, eu poderia falar felicitaciones. Ou só muy bien, excelente, que bien hecho, buen trabajo, felicidades por tu nuevo hijo, nuevo trabajo, nueva hija, e daí se vai, nueva casa. Ou simplesmente poderia falar enhorabuena. Né? Geralmente eu utilizo isso muito para pessoas que terminaram a graduação ou fizeram um feito intelectual de muito prestígio. Sobre as despedidas propriamente dito, eu utilizo adiós, ó, o D de Pernambuco, adiós, nos vemos, saludos a tu mamá, tu papá, e daí se vai. Hasta pronto. Pronto em espanhol significa breve. E hasta nós sabemos que é uma preposição que significa até. Então, até breve. Hasta siempre. Hasta luego. Hasta nunca. Hasta mañana. Hasta la otra semana. Hasta el próximo fin de semana. Te veo luego. Tchau. Cuídate, que é muito comum no Chile, na Bolívia. E nos estamos viendo. E daí você vai. Tá certo, pessoal? E nós poderíamos utilizar aqui agora um exemplo de um diálogo, né? Que seria um diálogo chamado Aqui te dedicas, que é um diálogo formado entre Ana e Gabriel. Ana simplesmente chega para Gabriel e fala: Hola, Gabriel. Gabriel responde: Hola, ¿qué tal? Estoy bien. ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando en una tienda de regalos. ¿Qué haces exactamente? Soy auxiliar de contabilidad. ¿Y tú, a qué te dedicas? Yo estoy trabajando en la empresa de mi padre. Soy secretario, pero pienso que muy pronto voy a tener un puesto mejor. ¡Qué bueno! E dessa forma termina um diálogo entre duas pessoas. Eu indico que vocês tentem fazer em casa diálogos parecidos como esses, busquem palavras das aulas passadas em livros. Só não vale pegar íntegro, né, da internet e copiar, colar, só colocar seu nome. Não faça isso não, pessoal. Vamos treinando cada um à sua maneira, tá certo? E no mais é isso, turma. Um beijo grande a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aulinha.